E aí, galerinha do Projeto Vide, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Celestino, sou líder aqui do Projeto Vide e hoje nós temos aqui mais uma oportunidade de falar da palavra do Senhor, de compartilhar juntos. Então, para vocês que já acompanham, vocês já sabem, pega aí seu café, sua água, seu suco, seja o que for, porque o pão nosso tá na mesa. E você que está chegando aqui agora e ainda não é inscrito, eu quero te pedir algo muito importante. Já clica aqui embaixo em se inscrever, curte, comenta, compartilha. Isso vai ajudar a mostrar ao YouTube que nosso conteúdo é relevante e vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 de João. E esse texto é muito importante para mim, porque ele traz a base bíblica para o nome do nosso projeto, que é Projeto Vide. Projeto Vide vem de videira, então Cristo é a videira verdadeira e é isso que esse texto aqui vai nos revelar. E para alguns que ainda não sabem o que é o Projeto Vide, nós não somos somente uma banda, nós não estamos somente focados em postar canções em plataformas, nós somos adoradores evangelistas. E também agora nós estamos lançando um livro infantil. Então, para você que tem filhos e quer ensinar o seu filho, assim como a palavra nos orienta, ensinar no caminho, esse livro vai te ensinar e te ajudar a mostrar ao seu filho como se deve orar. Então, é um livro infantil que vai estar com ilustrações, muito legal. Foi minha esposa que escreveu, foi revisado por mim. Então, para que você possa ter filho, já vou botar o link aqui abaixo para que você possa adquirir esse livro, beleza? E João, capítulo 15, do verso 1 em diante, onde nós vamos ler, vai estar dizendo assim: Jesus está dizendo: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possais trazer mais fruto. Esse aqui é um ponto importante, principalmente para aqueles que já têm um hábito de cultivar algum tipo de planta. É necessário, irmãos, quando uma planta está crescendo, a poda ela é necessária para que se possa corrigir o crescimento e estimular maior crescimento. Mas é interessante que vai dizer que aquele que não dá fruto, ele é arrancado. Mas aquele que dá fruto, ele é podado. Então, ambos aqui, eles passam por um processo do lavrador. Mas aquele que não dá fruto, ele é arrancado na sua raiz. Então, de alguém que não dá fruto, agora também não vai ter mais vida. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que todo cristão precisa ser frutífero. Nem todo cristão vai ser um líder. Nem todo cristão vai ser um grande pregador, um grande músico. Nem todo cristão vai ter um status tão grande, mas todo cristão precisa ser frutífero. Através da sua vida, outras pessoas podem sim alcançar a Cristo. E essa é a sua missão. Porque foi isso que Jesus nos orienta quando ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ou seja, Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser frutíferos. E nesse texto aqui é o que ele está trazendo para nós. E no verso 3 vai dizer assim: Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Eu quero dar uma ênfase aqui a esse verso 4. Permanecer. Essa palavra ela aparece aqui do verso 1 até o 17 em torno de 12 vezes. E Jesus ele vai repetindo novamente essa palavra sobre permanecer. Para aqueles que estavam no nosso retiro de carnaval, eles vão lembrar da pregação porque eu preguei exatamente esse texto. E eles vão lembrar que eu no retiro, assim que eu cheguei no sábado pela manhã, eu peguei um pedaço de um ramo de uma árvore que estava lá no jardim e aí eu retirei esse ramo. E aí, ao longo do tempo, esse ramo ele foi perdendo um pouco a cor. Foi no sábado pela manhã e eu preguei na segunda-feira à noite. Então esse ramo, ele não estava totalmente seco. Ele não havia perdido totalmente ali a sua amostra de vida. Ele ainda aparentava ter um pouco de vida. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui hoje com você. Sobre esse permanecer no Senhor. Permanecer firme. Há uns anos atrás, eu me converti numa igreja evangélica. E aí eu tinha em torno de 10 anos de idade. E aí eu me lembro que naquele tempo eu era um apaixonado por Jesus.
completamente apaixonado. Só que eu era tão apaixonado por Jesus que era parecido com o que as outras pessoas tinham ali uns com os outros, né? Que os meninos gostavam das meninas, as meninas gostavam dos meninos. E eu escrevia no meu caderno o nome de Jesus, e eu escrevia I love Jesus, e eu fazia corações. Então eu era um apaixonado por Jesus. E é interessante que quando eu olho para trás, eu percebo o quanto que as coisas eram diferentes no meu coração. E eu me lembro que eu olhava para as pessoas e eu não conseguia entender como alguém não amaria Jesus. Eu lembro que eu era um jovem, pré-adolescente, e eu via às vezes os jovens não indo nas reuniões, eles não iam nos cultos, e eu ficava completamente abismado, porque na minha cabeça não fazia o menor sentido como alguém não queria estar com Jesus, como alguém não queria estar perto do Pai, como alguém não queria adorar a Deus. E aquilo me constrangia de uma maneira muito absurda. E eu me lembro que eu ficava completamente indignado com isso, como as pessoas poderiam se afastar de Deus. Mas ao longo do tempo, eu fui envelhecendo e aí eu comecei a experimentar outras coisas. E aí comecei a andar com pessoas que eu não deveria andar. Eu comecei a ser influenciado por outras pessoas. E o que aconteceu? Eu comecei a me desprender dessa videira. Eu comecei a não fazer parte. E eu queria trazer essa primeira característica aqui sobre alguém que começa a deixar de fazer parte, que é a indiferença. No retiro em que eu falei, eu mostrei que esse ramo, ele não perde a vida completamente de um dia para o outro. Ele vai se desprendendo, né? Ele se desprende e ele vai perdendo a vida ao longo do tempo. E é assim na nossa caminhada. Quando alguém vai se desprendendo, ela não percebe que está morrendo, mas ela vai morrendo aos poucos. E essa talvez é a pior característica de alguém que está se desprendendo, porque essa morte lenta, ela não é perceptível. Talvez se fosse de um dia para o outro, os sinais seriam bem mais claros, né? Mas ao longo do tempo nós vamos nos acostumando com as coisas. E esse é o grande problema. E quando eu estava, me afastando, eu comecei a ter um sentimento de indiferença e um sentimento de não pertencimento. E eu quero que você aqui grave essa palavra, não pertencimento. Porque quando nós temos o senso de pertencimento, nós fazemos de tudo para colaborar com aquilo que nós sentimos pertencer. Então você pertence a um grupo de amigos. Você começa a se afastar, você começa a ficar indiferente se eles vão se reunir, se alguém está triste, se alguém está passando por alguma necessidade. E a indiferença, ela é o oposto ali do amor. Porque muitas vezes a gente acha que o oposto do amor é somente o ódio, né? Mas a indiferença talvez seja até um ponto mais crítico. Porque é quando eu olho, eu não me importo. E quando nós, fazendo parte de um corpo, nós nos afastamos e esse sentimento de indiferença entra no nosso coração, isso é muito sério e é muito ruim. Porque nós deixamos de olhar para as coisas que acontecem ali e aquilo começa a não fazer mais sentido nenhum para mim. Eu lembro que eu olhava para as coisas que antes eu era apaixonado e começava a falar assim, outra pessoa pode fazer isso. Mas eu fazia parte de um ministério de evangelismo e eu pensava, mas outra pessoa pode fazer evangelismo, outra pessoa pode pregar sobre Jesus. Jesus ele salvou tantas pessoas porque tem que ser somente eu. E essas coisas elas foram deixando no meu coração eu me afastar de Jesus e me desprender dessa videira. E não é à toa, irmãos, que o texto vai dizer várias vezes sobre permanecer, sobre que nós precisamos permanecer nele. Jesus vai dizer um pouquinho à frente aqui que um ramo ele não pode dar fruto de si mesmo. E de fato, se você tirar um ramo de uma árvore, ele é impossível de dar fruto por si mesmo. Então eu tenho que entender também que aquela frutificação que eu falei no início, de que todo cristão precisa ser frutífero, essa frutificação ela não vem do próprio homem, ela não vem de mim. Eu preciso ser frutífero, mas essa frutificação ela passa por mim, porque eu sou o ramo. Mas a origem de todos os nutrientes, a origem de toda a energia, de toda a vida, ela não vem do ramo, ela vem da videira, mas ela passa pelo ramo. E aí sim, é a grande beleza do Evangelho. É quando nós somos usados pelo Senhor para alcançar outras vidas. Então, se eu sou o ramo, mas eu estou conectado à videira, aquele fruto que vai vir através da minha vida, ele passa por mim. E esse é o momento onde nós precisamos entender
a importância de permanecer no Senhor. Vamos ler o verso 4. Permanecer em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, e a não ser que permaneceis em mim. No verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e os homens recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de algum homem entregar sua vida pelos seus amigos. Eu quero dar uma ênfase aqui nesse versículo 13, pois Jesus está dizendo aqui que não tem amor maior do que este, o homem que dá a vida pelos seus amigos. E eu creio que isso é uma verdade, e essa verdade é uma verdade tão linda, porque Jesus vai dizer que depois que aqueles homens, para quem ele estava dizendo, eram seus amigos. Então Jesus estava dizendo para aqueles seus amigos que ele estava indo morrer por eles. Sabe, irmãos, há uma indiferença e ela tem uma raiz do senso de não pertencer no meio da igreja. E nós precisamos ser curados disso. Porque quando nós olhamos para a igreja, percebendo as pessoas se afastando, e isso nos faz indiferente, e isso não nos traz um peso no coração, isso não nos traz uma tristeza no coração, eu acho que talvez a gente já tenha começado a se desprender dessa videira. E o senso de indiferença já tomou o meu coração. E quando eu olho para algumas coisas que acontecem no meio da igreja, e eu não me importo mais, esse senso de indiferença já entrou no meu coração. É alguém que olha e vê que não tem ninguém fazendo a recepção da igreja, e aí essa pessoa não se importa mais. E aí vê que o louvor está precisando de alguém, e essa pessoa pode ajudar o louvor, e ela também não se importa mais. É quando eu olho para tudo e começo a não me importar mais. E o segundo senso é de não pertencimento, né? Além da indiferença, é quando eu olho para aquilo e eu não desejo fazer parte. Primeiro eu acho que eu não devo, depois eu desejo não fazer. É aquele sentimento quando a pessoa olha e fala assim, eu posso fazer tudo, menos isso. Menos estar participando disso. E sabe, irmãos, hoje, infelizmente, muitas pessoas que cresceram no meio da igreja, que passaram ali sua infância, sua juventude, e agora são adultos, elas se afastaram do Senhor porque elas se desprenderam lentamente. Assim como eu testemunhei aqui um pouco antes, que eu fui me afastando lentamente e não percebi que eu estava me desconectando, até chegar um ponto onde eu morri. Mas sabe qual que é o grande problema disso? Porque quando a gente olha para trás, a gente vê o caminho tão longo que precisa trilhar para voltar, e a gente acha que não pode mais fazer. E começa a se criar alguns pensamentos na nossa mente de, acho que já passou meu tempo. Eu acho que já não tem jeito mais para mim, eu acho que isso aí é para outra pessoa. E esses pensamentos, eles entram na cabeça da gente e eles nos fazem acreditar que nós não podemos mais viver e de que tudo aquilo que a gente tem para viver já acabou e já morreu. Ou talvez que passou o tempo, então eu perdi o tempo e já era, eu não consigo mais viver. Sabe, irmãos, eu me encontrei nesse lugar, onde eu tinha me afastado do Senhor de uma maneira tão intensa, tão profunda, que quando eu olhava para trás, eu não acreditava a mínima possibilidade de viver mais alguma coisa com o Senhor. E eu fui me distanciando do Senhor de uma maneira em que o meu coração foi como o povo de Israel, se endureceu a minha cerviz, e eu não conseguia mais me dobrar. E eu já não tinha mais o senso de pertencimento, eu já tinha uma indiferença, eu olhava para as coisas do Senhor e acreditava que qualquer outra pessoa poderia fazer aquilo, menos eu.
Mas sabe como que eu consegui me reerguer? Como eu consegui voltar a caminhar? Porque eu tive a ajuda de pessoas que me ombrearam. Eu tive a ajuda de pessoas que entenderam esse versículo aqui, de que não tem amor maior do que um amigo dá a vida pelos seus amigos. Eu tive 2 homens que me ombrearam, que são os meus pastores, pastor Cacá e pastor Emerson. E eles me ombrearam de uma maneira e acreditaram em mim em momentos que eu mesmo não acreditava. Onde eu olhava para mim e eu nem mesmo entendia do porquê que eles ainda insistiam em mim. E eu lembro de algumas situações em que eu caí em pecado. E sim, eu caí em pecado e eu posso falar isso. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso um pouco mais. Eu caí em pecado e eu lembro que eu falei assim, poxa, eu perdi tudo de novo e aí eu vou parar, porque isso aí não é para mim. Eu lembro de uma frase, meu pastor, que virou para mim e falou assim, e aí, vamos começar de novo? E aquilo me marcou de uma maneira muito grande, porque naquele momento eu achei que eu ia ser completamente julgado, excomungado da igreja, e ele não deixou de repreender o erro, não deixou de me corrigir, mas a primeira frase dele foi, vamos tentar de novo, vamos começar de novo. E sabe, irmãos, em meio à igreja nós precisamos fazer isso uns pelos outros. Sabe por quê? Porque não é todos os dias que você vai estar forte para caminhar. Não são todos os dias que você vai estar animado para fazer tudo. Vai ter dias que você vai levantar e você não vai querer fazer nada. E eu creio que por esse motivo é que quando Jesus envia os discípulos, ele envia de 2 em 2, justamente para que um pudesse fortalecer a caminhada do outro, justamente para que um pudesse ombrear ao outro no momento de dificuldade. Eu creio que Jesus olhou e percebeu, falou assim, em algum momento um deles vai fraquejar e o outro precisa ser o suporte. Sabe, quando nós vemos na Bíblia sobre suportar uns aos outros, é justamente sobre isso que o texto está dizendo, sobre ombrear, sobre dar suporte, sobre carregar aquele que está em dificuldade. Só que enquanto nós, que dizemos seus ramos, olhamos com indiferença aqueles que estão se perdendo, talvez, na verdade, nós também já nos desprendemos desse ramo. Nós também já nos desprendemos dessa videira e achamos que estamos presos. Talvez nós somos as pequenas folhas que se soltaram ali no outono e nem perceberam que já não estão mais conectadas. E a gente olha para o próximo e não se preocupa, e talvez até pior, a gente olha para o próximo e decide se aquela pessoa pode ser salva ou não. Sabe, eu não quero entrar aqui em parâmetros teológicos sobre a questão de salvação. Mas sabe, irmãos, temos que ter um zelo muito grande no coração em não decidir quem é salvo ou não. Sabe por quê? Porque quem decide isso não somos nós, é Cristo. É Cristo que vai olhar para nós, vai julgar toda a nossa vida. Nós vemos aqui que nos últimos dias nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que vivemos. Então, nós não podemos olhar para o nosso irmão e fazer assim como os fariseus faziam no tempo de Jesus, em decidir se aquela pessoa poderia entrar na sinagoga ou não, decidir se aquela pessoa era uma salva ou não. Nós não temos esse poder em nossas mãos, mas há um poder nas nossas mãos. Há um poder nos nossos ombros, que é poder ombrear aqueles que precisam. Então, quando eu percebo que o irmão está começando a ter esses sinais de afastamento da videira, de que o irmão está morrendo aos poucos, a minha mão primeiramente precisa ser estendida para ajudar e não para acusar. Sabe, nós aprendemos a apontar os dedos, mas não entendemos como estender a mão. Nós não conseguimos olhar para o irmão e poder ajudar e puxar ele de volta, mas há hoje um tribunal cristão onde quando alguém comete qualquer pecado, ou talvez quando alguém tem um pensamento diferente, essa pessoa é extremamente acusada e é apontado vários dedos para ela. Como eu falei, eu não quero entrar aqui em fins teológicos ou discussões teológicas, mas o que eu quero dizer para você é: ame como o Senhor amou. Jesus vai dizer aqui no verso 11, essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Esse é o meu mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus ele deixou um mandamento para nós, que nós amemos uns aos outros, que nós vamos ombrear uns aos outros, que nós vamos ajudar uns aos outros. E sabe, irmãos, amar um ao outro é uma das partes talvez mais difíceis do Evangelho, porque o amar ao outro incorre em não ser egoísta, em querer aquilo que o outro quer,
Ou talvez desejar que o outro tenha aquilo que eu não tenho. Eu já falei isso aqui em outro Pão Nosso, mas algo que eu quero deixar para você aqui essa manhã, tarde ou noite, não sei a hora que você está assistindo esse Pão Nosso, que você aprenda a amar como o Senhor amou. Que você aprenda como Jesus nos deu o exemplo de um amigo que dá a vida pelo seu amigo. E se você perceber que está se desprendendo, peça ajuda. Se você perceber que os sinais aqui de indiferença, de não pertencimento, começaram a acontecer na sua vida, por favor, peça ajuda. Se aproxime de alguém e se conecte novamente a essa videira. Mas se você também perceber alguém se afastando, atrai essa pessoa para perto de você. Ame essa pessoa, ombreie essa pessoa, dê suporte a essa pessoa na medida com que ela precisa de suporte. Porque através da vida dessa pessoa, depois que ela já conseguir caminhar com suas próprias pernas, ela também vai poder ajudar a vida de outras pessoas. Então esse foi mais um Pão Nosso. Que você esteja conectado à videira, que você esteja alicerçado nessa videira e que você nunca se desprenda dela. Amém? Compartilhe essa palavra com mais alguém que precisa ouvi-la. Amém? Tchau, tchau.